cada dia mais nos render ao Senhor. Nós temos aprendido cada dia mais nos derramar aos teus pés e eu confesso para o Senhor, eu tenho ficado surpreendida, Pai, com tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, com tudo que o Senhor tem feito na nossa família, com tudo aquilo que o Senhor tem feito ao nosso derredor. E eu quero, Pai, nessa manhã, declarar o quanto nós te amamos. Eu quero, Pai, em nome de Jesus Cristo, declarar, Pai, nessa manhã, o quanto que esperamos no Senhor, sabe? Quero mesmo, Pai, te louvar, quero mesmo te agradecer, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Então, que venha mesmo, Deus, a tua glória nesta manhã. Deus, independente do que está acontecendo aqui, eu creio, Pai, que nada sai fora do teu controle. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos e eu creio, Pai, que nesta manhã a tua palavra vai ser liberada para nós aqui. Eu peço que o teu Espírito Santo vá à nossa frente, desbaratando tudo aquilo, Pai, que muitas vezes Satanás ele só tenta, Pai, paralisar. Mas que a tua graça venha, que o teu favor venha. E que a gente possa mesmo olhar para o Senhor, em nome de Jesus. Meninas, olha aqui, as meninas colocaram aqui assim, ó. Pastora, está normal para nós. Quando dá assim, entra novamente, publi do Instagram. Está aparecendo normal para nós, só para você que não. Então, gente, nós vamos ficar aqui sim, tá bom? Porque é assim que nós vamos ficar, nós vamos ser sensíveis àquilo que o Espírito Santo está fazendo. Eu quero começar, antes de qualquer outra coisa, eu quero começar com um versículo, para a gente aprender a discernir que tem coisas que nós precisamos corrigir, outras coisas nós não precisamos corrigir. Então, que bom que está aparecendo para vocês e veio muito forte aqui essa palavra que é o meu coração e é essa palavra que eu quero só declarar ela aqui antes da gente começar, que diz assim: conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas estão ao seu dispor. Nós acreditamos, Senhor, que nessa manhã, conforme a tua palavra, conforme o teu poder, todas as coisas estão ao seu dispor. Todas as coisas estão ao seu dispor. E eu creio, Pai, que essa palavra que foi revelada para nós essa manhã, ela vai alcançar o nosso coração e a nossa mente, em nome de Jesus. Meninas, vejam só, hoje nós vamos terminar Colossenses e a revelação, sabe quando a gente fala assim, ó, o Senhor fechou com chave de ouro? Pois é, o Senhor fechou com chave de ouro o livro de Colossenses. E por que eu gosto de contar os detalhes para vocês? Para vocês aprenderem o que é esperar pela revelação da palavra de Deus. Ontem eu já estava ali lendo Colossenses, eu já estava ali colocando Colossenses aqui para arrumar a aula, mas a revelação da aula veio hoje, 7 horas da manhã. O Senhor me despertou, não era nem 7 horas, e ali eu tenho aprendido, pega essa, eu tenho aprendido que quando eu acordo, eu preciso me guardar. E eu não posso, de maneira alguma, cair numa cilada de Satanás quando eu acordo. Satanás, ele tem uma cilada. E essa cilada, no momento, ela tá assim muito forte. Qual é a cilada de Satanás no momento? A cilada de Satanás no momento, a ferramenta que ele mais usa hoje, é fazer as pessoas acordarem e ir para a rede social ver a vida de outras pessoas. E quando você acorda, pega seu telefone, esperando alguma coisa na vida de outras pessoas, você vai ficar infeliz. Você vai passar o dia todo infeliz. Por que, Séries? Porque 1 Coríntios 15, versículo 19, diz assim: se a nossa esperança está nas coisas desta vida, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios 15, 19.
Sabe o que isso significa? Que se você acorda esperando mais do que uma rede social pode te dar, do que aquilo que o próprio Deus tem para te dar, Satanás, ele já depositou ali no seu dia. O que ele depositou no seu dia? Infelicidade, de acordo com 1 Coríntios 15, 19. E eu e você precisamos acordar. Ir diretamente para a fonte. Ah, Sérgio, eu não tenho Bíblia do meu lado, você tem telefone. Então, vai lá para a palavra. Não tem a palavra? Baixa a palavra no teu telefone, se você não consegue pegar ela. Se você consegue, já dorme com ela ali do teu lado. E quando eu acordei, eu já mergulhei em Colossenses. Já mergulhei aqui em Colossenses. E eu fui lendo Colossenses e a revelação foi descendo, foi descendo, foi descendo. Por quê? Porque a fonte da palavra de Deus é uma fonte viva, é uma fonte desentulhada. Agora, a fonte que se chama internet, que se chama mundo virtual, que se chama redes sociais, é uma fonte rota. É uma fonte que ela não distribui alegria, aquela alegria que vem do Espírito. É uma fonte que distribui tristeza, porque ela é também, ela não é usada só para isso, tanto é que nós estamos aqui fazendo dela uma bênção, mas ela também é usada para roubar, matar e destruir. Amém? Então, vamos lá? Senhor, obrigada por esse última aula de Colossenses. Meninas, eu estava vendo aqui os meus estudos para trás aqui. Meninas, hoje é a 7ª aula de Colossenses. Nós estudamos o livro de Colossenses, que são 4 capítulos. Estudamos ele em 7 aulas. Que coisa linda, né? Que coisa linda, que coisa tremenda. E hoje o Senhor colocou assim muito forte ao meu coração que o que tem, talvez você pode pensar assim, nossa, Sérgio, você tem tanta revelação. Deixa eu só te falar o que o Senhor ministrou ao meu coração essa manhã. Que as revelações que estão vindo aqui sobre o livro de Colossenses são revelações que estão sendo trazidas para nós por causa, não é da sede das sedes, é por causa da sede das mulheres que estão se assentando nesta mesa do café com elas. Ah, gente, ele foi tão assim, sabe? Ele foi tão pontual. As minhas revelações têm vindo por causa das mulheres que têm se assentado nesta mesa. É como se a gente estivesse ali, passarinho, sabe, com a boquinha aberta, esperando a revelação do céu. E essa revelação, meninas, ela tem vindo, não é por causa de mim, mas é por causa dessa mesa que nós temos aprendido a nos assentar e não olhar para aquilo que ele nos oferece, mas nós temos aprendido a nos assentar e olhar nos olhos dele. A olhar nos olhos dele. E isso, gente, é lindo demais. E eu louvo ao Senhor por isso. Eu louvo ao Senhor por isso. E Colossenses 4 é bem pequeno, mas assim, apesar de Colossenses 4 ser bem pequeno, o Senhor, ele trouxe uma revelação muito grande, muito grande. Veja bem, eu quero hoje começar com palavras que Tiago nos ensina e também Mateus. Aqui, então fica esperta aí que hoje não vai ter ninguém escrevendo. Tiago 1, versículo 22, diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Está escrito isso aqui em Tiago 1, 22. Agora, eu vou ler com vocês, porque a palavra nós temos que meditar e nós temos que ruminar nela, gastar tempo nela. Eu vou ler com vocês Tiago 1, vou ler dos versículos 22 ao 25 na NVT, tá bom? E deixa eu só falar mais uma vez para vocês. Todas as vezes, antes que eu leio com vocês na NVT, eu vou lá na versão mais próxima do original e confiro. Se a versão não está batendo com a versão ou da ARA ou da ARC, eu não leio ela aqui com vocês. Eu leio para mim, posso até receber, mas com vocês eu não faço isso. Eu só leio com vocês quando está
quando é sinônimo das versões mais próximas do original, porque eu preciso ter cuidado com aquilo que sai dos meus lábios, que eu falo que é da palavra de Deus, tá bom? Tiago 1, versículo 22 na NVT. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, mas ponham-na em prática. Do contrário, vocês só enganarão a si mesmos, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, vocês serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que você se afasta, você esquece como era a sua aparência. Se contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Uau, que coisa mais linda! Isso é Tiago. Agora, vamos ver o que Mateus nos ensina nas últimas palavras de Jesus, no ide de Jesus. Primeiro, eu vou ler na versão mais próxima da original, para que vocês possam entender. Mateus 28, versículos 19 e 20. Diz assim: portanto, ide, ensinai. Essa palavra aqui que eu quero que vocês fiquem atentas. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A versão mais próxima da original, quando Jesus chama os discípulos e fala, portanto, ide, tem essa palavra, ensinai. Ensinai. Portanto, vá, ensina. Ensina o quê? Aqui nesses dois versículos tem duas vezes o verbo ensinar. Ensinai todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Agora eu vou ler esses mesmos versículos na NVT, para ficar mais claro. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Mas olha o que Deus... Eu gosto de anotar, gente, quando a revelação vem, para deixar bem clara para vocês que não tem a ver com as séries, mas tem a ver com aquilo que o Espírito Santo de Deus fala. Sabe, quando o Senhor trouxer algo ao teu coração, não fica querendo decorar para mostrar talvez para as pessoas que aquilo ali é algo que vem de você para te engrandecer. Quando o Senhor te fala algo longe de alguém, sabe, como Ele falou comigo hoje de manhã, mas que você sabe, que você tem a direção de levar aquilo ali para outras pessoas, anotem e façam assim questão, sabe, de deixar bem claro para as pessoas que aquilo ali não é de você para elas, é de Deus para elas. Não queira reter o crédito daquilo que não é teu. Não queira reter o crédito daquilo que não é teu, porque Deus, Ele não dá a glória dele para ninguém. E se nós temos que nos gloriar, não é gloriar daquilo que a gente recebe, mas é nos gloriar de conhecer o Senhor, que é porque nós conhecemos o Senhor, que nós temos a honra, o privilégio de nos tornar vasos de barro nas mãos dele e sermos usadas para um propósito tão lindo, tão lindo. Então, olha o que o Espírito Santo me disse hoje pela manhã. A Bíblia não é um livro para te deixar intelectual. A Bíblia é um manual de vida para te fazer
uma discípula de Jesus. Uau! Que coisa mais linda, gente. A Bíblia não é para te fazer uma mulher inteligente. A Bíblia não é para te fazer uma mulher que as pessoas olham para você e falam assim, nossa, você já viu tanto que a Sede sabe? Não, a Bíblia não é isso. A Bíblia não tem a ver com o conhecimento que te deixa inteligente aos olhos, sabe? Que te deixa com uma reputação inteligente. Então, a Bíblia não é isso. A Bíblia é um manual de vida. E ela é para você ser discípula de Jesus. 1 Coríntios 8 diz o seguinte: sabemos que o conhecimento, 1 Coríntios 8, 1, parte B, o conhecimento incha. O conhecimento, ele traz orgulho, mas o amor edifica. O amor fortalece. E João 13, versículos 34 e 35, o Senhor Jesus virou ali para aqueles discípulos depois de quê? De lavar os pés dele. Depois de lavar os pés ali, naquele capítulo onde Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus vira para eles e fala assim, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Eu vou dar um novo mandamento para vocês. Qual é, Senhor, esse mandamento? Amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Como? Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros, o seu amor uns pelos outros vai provar ao mundo que vocês são meus discípulos. Que coisa mais linda, né, gente? Que coisa mais linda. E eu quero dar mais 2 versículos para vocês que não anotei aqui no meu estudo, mas está vindo aqui muito forte no meu espírito. João 3, 16. Vamos ler? João 3, 16. Ai, Senhor, amamos a Tua palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora você vai comigo lá para... Acabamos de ler João 3,16. Agora lemos o 17 também. Nós vamos juntas lá para 1 João 3,16. 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 17. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Eu não acredito que João 3,16 é coincidência de que João 3,16 e 17 não está ligado com 1 João 3,16 e 17. Portanto, o que acontece? O que acontece com o nosso Herecantas Orialarabás? O que acontece? Nossa, gente, eu tô arrepiada. O que acontece aqui? Nós temos... A nossa carne, ela tem a tendência de potencializar a nossa
alma, a nossa parte carnal, nossa parte almática. Quando eu falo de carne, eu não estou falando de corpo. Quando eu falo de carne, eu não estou falando de corpo, mas de alma. A nossa alma, ela tem a tendência de potencializar aquilo que nos dá prazer. Aquilo que nos dá prazer. Mas o nosso espírito, ele está pronto para receber aquilo que o próprio Deus quer que a gente faça. Coisa linda, né? Coisa mais linda, né? A nossa alma potencializa então o quê? Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o filho dele para que você não pereça, mas para que você tenha a vida eterna. Então, a nossa alma, aquela parte carnal nossa, ela potencializa a ponto da gente saber João 3, 16 e 17 de cor e salteado, gente. A gente é mestre em João 3,16. Mas a nossa carne, a nossa parte almática, ela não faz nenhuma questão, gente. Ela não faz nenhuma questão de decorar 1 João 3,16 e 17 e 18, que diz: nisto conhecemos o amor, que se Cristo deu a vida dele por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aí você pode falar assim comigo: Séries, mas isso significa que eu tenho que ajudar todas as pessoas? Não, isso não significa que você tem que ajudar todas as pessoas. Porque tem pessoas que Satanás usa para tirar de cena, para tirar dos caminhos do Senhor. Aquelas pessoas que estão entendendo isso daqui. Aquelas pessoas que já entenderam isso daqui. Aí Satanás usa pessoas que Provérbios chama de pessoas que suga. Sabe para quê? Para te tirar desse lugar aqui. E eu quero te falar uma coisa, sem o discernimento do alto, você não consegue. Ontem nós estávamos sentados numa mesa de assim, amigos queridos ali no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu não vejo a hora de contar para vocês o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu não vejo a hora de contar para vocês o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas eu ainda não posso. E ali nós estávamos compartilhando sobre missões. E eles estão ajudando um projeto missionário que na África que eles não conhecem, foi só por rede social. E ali nós advertimos eles. Para ver o que eles estavam fazendo. Por quê? Deixa eu contar algo para vocês. Ali na África, ali em Moçambique, os moçambicanos, eles têm um espírito neles de engano. Então, o que eles fazem? Eles vivem chamando brasileiros no Instagram, eles mentem, mostram crianças com fome, Gente, isso aí é de praxe. Sério, como que você tá falando isso? Como que eu tô falando isso? Porque eu já fui 2 vezes naquele lugar e eu ando perto com um amigo missionário que tem um projeto naquele lugar. Eu não tô falando algo que eu não conheço. Então, eles enganam muito. O engano ali, sabe, é algo terrível. E nós alertamos esse casal, nós falamos assim, olha, eles todos assim animados, todos empolgados, e eu falei com eles, eu falei, olha quem vocês estão ajudando. Não, mas eles mandam vídeo, eu falei, eles fazem isso mesmo, eles fazem isso. Então, ali, eles estão sendo o quê? Enganados. Aí o que Satanás faz? Você tá ali super empolgado, ajudando uma irmã, de repente, quando você descobre que aquilo ali é uma farsa, qual que é a consequência? Você vai endurecer seu coração. E quando você endurece seu coração, o Espírito Santo não tem mais liberdade de mandar você fazer aquilo que ele quer que você faça. Então, nós precisamos ter cuidado, porque nós já apanhamos muito, eu e meu marido. Eu e meu marido, nós investimos em missões, gente, há muitos anos. Há muitos anos, eu e o Marcelo investimos em missões. Para vocês terem ideia, nós investimos pesado em um orfanato na Indonésia. E depois viemos a descobrir que o líder desse orfanato, ele era pedófilo. Então, eu não estou falando para vocês algo que a gente não passou. Não, eu estou falando algo para vocês com autoridade que nós já passamos. E hoje eu louvo a Deus porque nós não endurecemos o nosso coração. Porque existem pessoas ao nosso redor. Agora eu tô falando para vocês lá da África, mas deixa eu te falar uma coisa, tem mulheres dentro da igreja, que ela vai chegar na igreja, ela vai nas séries.
Aí a Séries não deu certo, ela vai na pastora Lília. A pastora Lília não deu certo, ela vai na Raira. A Raira não deu certo, ela vai na Cacau. Querendo o quê? Querendo sugar. Ah, eu preciso de uma cesta básica. Ah, eu preciso que pague meu aluguel. São pessoas que são usadas por Satanás para te tirar do centro da vontade de Deus e para que te constranja de duas maneiras. Ou ele vem te condenando que o seu coração vai ficar endurecido, ou ele vem no sentido de fazer você achar que você não presta porque você não quer ajudar. Sério, mas é muito difícil. Mas se eu e você estamos aqui em cima da palavra de Deus, é por isso que o Senhor está nos ensinando isso essa manhã. Porque o Senhor não deixa a gente ser enganado. Então, essa palavra aqui não significa que você tem que ajudar as pessoas, porque tem irmãos na igreja que saem por aí fazendo tudo pela fé, mas não é uma fé em Cristo Jesus. Porque a fé em Cristo Jesus, ela não te deixa fazer dívidas. A fé em Cristo Jesus, ela não te leva a gastar mais do que você não tem. A fé em Cristo Jesus, ela é uma fé centrada na verdade. E quando você anda na verdade, você gasta o que você tem. Você confia no Senhor, você não confia em homens. Você espera no Senhor, você não espera em homens. Canta, já estou entendendo tudo porque que vocês não tinham que estar aí aparecendo para mim hoje. Então, é esse discernimento que a gente precisa dentro da igreja. Como eu aprendi isso com a minha amiga Priscila. Eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me ajuda a provar o coração das pessoas. Me ajuda, Senhor, a ver o coração das pessoas que estão ali do nosso lado. E eu posso falar para vocês, o Senhor, Ele tem aberto os meus olhos para ver o coração das pessoas que estão ao meu lado, para que eu possa entender aquelas que estão ali para sugar, e aquelas que estão ali que verdadeiramente precisa. E o Senhor, Ele é pontual, gente, Ele faz isso. O Senhor, Ele não deixa um filho, uma filha dele nas trevas. Não, Ele não deixa. Ele não deixa, Ele é pontual. Séries, por que você está falando isso tudo, sendo que nós estamos aqui no último capítulo de Colossenses? Porque isso daqui foi o pano de fundo para a gente terminar Colossenses 4. E eu quero ler com vocês o finalzinho ali de Colossenses 3. A gente vai pegar Colossenses 3 a partir do versículo 25 e vamos terminar no 4, versículo 1. Esse Deus é bonitinho demais, gente. Então vamos lá. Colossenses 3, 23 até o 4, 1. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Pois aquele que faz injustiça vai receber em troca a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Não há acepção de pessoas. Na linguagem NVT, para ficar mais fácil para vocês, aqui Colossenses 3, de 23 a 25, diz assim: em tudo que vocês fizerem, trabalhe com ânimo, de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se vocês fizerem o mal, vocês vão receber o mal de volta, porque Deus, ele não age com favoritismo. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele não age de maneira, de maneira parcial. Não. Para Deus, não. Eu sei que na Terra nós temos muito essa. Como é que eu falo para vocês? Na Terra, a gente olha muitas pessoas pela aparência, mas eu olho as pessoas pela aparência. Eu não tô falando de outras pessoas, sabe? A gente tem muita maneira de julgar. Eu tava agora ali no quarto de Sunem e eu tô contando isso aqui que aconteceu com essa mulher, porque isso já aconteceu demais comigo, tá? Eu não tô expondo ninguém. Eu tô contando algo que é da minha natureza pecaminosa que eu tenho que vigiar. E ali no primeiro dia, ela disse que olhou pra mim e ela disse assim, é fácil servir a Deus, né? Com tudo que ela tem e tal. E quando foi ontem, no último dia, ela veio me pedir perdão. Por quê? Porque ela passou o tempo comigo e ela conheceu o meu coração ali um pouco. Ela conheceu um pouco o meu coração. E ela veio me pedir perdão. Só que essa ação dela me pedindo perdão, eu não vi ela, eu vi a Séries nela, entende? Porque a Séries é ela.
A Séries é ela. Nós somos assim. Nós julgamos as pessoas de acordo com a aparência. Nós julgamos as pessoas de acordo com que elas têm uma liderança na igreja ou não. Nós julgamos as pessoas de acordo com aquilo que elas nos apresentam, mas Deus não. Deus, aqui está falando em Colossenses, Deus não age com favoritismo. Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele consegue ver todas as coisas. Deus, ele age ali a partir do mais profundo. E nós precisamos pedir esse discernimento para ele. Ah, como eu tenho pedido. Então, quando aquela irmã veio ali me pedir perdão, eu não via ela, eu via Séries nela. E eu falei para ela, ah, amada, nós somos assim, mas nós estamos caminhando para mudar. Nós estamos encaminhando. Por quê, meninas? Porque a sabedoria que vem do alto, o que que ela é? Ela é imparcial. Ali em Tiago 3, uma das qualidades da sabedoria que vem do alto é a imparcialidade. A sabedoria de Deus, ela não julga as pessoas, ela não faz acepção de pessoas. E isso é lindo por demais. E Colossenses 4, versículo 1 diz assim: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade. O que é equidade? É imparcialidade, sabe? Sejam imparciais. Tratai os seus servos. Se você tem alguém que se submete ao seu senhorio, trata ele com justiça. Trata ele com equidade, ou seja, com imparcialidade. A pessoa que te serve, independente de qualquer pessoa que te serve, você precisa tratar ela bem. E ele fala assim, certos de que você também tem um Senhor no céu. Olha que coisa mais linda, gente. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Colossenses 4:1. E eu sempre falo com vocês. O nosso campo de evangelismo, em primeiro lugar, ele precisa ser a nossa casa. O nosso campo de evangelismo precisa ser a nossa casa. Ele precisa ser a nossa família. Ele precisa ser as pessoas que nos servem ali. O nosso primeiro campo evangelístico é a nossa casa. Não tem como você sair querendo fazer evangelismo nas ruas, nas praças, em qualquer outro lugar, se dentro da tua casa ali não é o seu primeiro campo evangelístico. Ali não é o teu primeiro campo evangelístico. Olha, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu acho que algumas de vocês, eu tenho plena convicção que conhecem esse meu testemunho, mas eu tive uma mulher que trabalhou comigo, ela não trabalha mais. E essa mulher, ela pegou muitas coisas na minha casa, muitas coisas na minha casa. Ela tirou muitas coisas que não era dela, como dinheiro, como joias, como roupas. E chegou num ponto, assim, mais cedo, bem mais cedo que ela esperava, que eu descobri aquilo ali. Mas quando eu descobri, eu não falei para minha família, para o meu marido e para os meus filhos. Mas eu fui orando e observando. Só que com o tempo, eles também perceberam porque as coisas deles começaram a sumir. E eles ficaram me pressionando. Mãe, você precisa mandar essa mulher embora. Mãe, você precisa mandar essa mulher embora. Eu falei para ele, eu não vou mandar ela embora. Mãe, ela tá tirando o que é nosso. Eu falei, eu não tenho direção de mandar ela embora. E eu falava uma vez, Miguel chegou perto de mim muito bravo, porque tinha sumido roupas dele. E ele falou, por que não é suas roupas que estão sumindo? Eu virei para ele e falei assim, roupa você vai lá e compra outras. Agora a vida dessa mulher, ela foi confiada para nós. O que você quer? Eu vou lá e compro pra você. É porque não é seu. Eu falo, eu vou lá e compro pra você. O que você quer? O que sumiu? O que tá te faltando? Me fala que eu vou lá e compro pra você. Mas a vida dessa mulher, aqui é o campo evangelístico dela. Aqui é o campo evangelístico dela. Nós precisamos ter a plena convicção que a hora certa dessa mulher sair não vai ser nós que vamos colocá-la para fora, vai ser o próprio Deus que vai colocá-la para fora. E eu posso falar para vocês, eu paguei um preço alto com a minha família de deixar essa mulher na minha casa. Porque não é eu gosto dela. Eu gosto dessa mulher. Gente, é uma mulher preciosa. Ah, mas ela tirava as coisas de vocês. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo bem, tá? Vamos ser bem franca aqui. Ela realmente ela tirava coisas nossas, mas coisas que a gente podia tocar. Quantas e quantas coisas você não tira das pessoas? Quantas vezes você não tira a alegria, muitas vezes, do seu marido, porque você é rixosa?
Quantas e quantas vezes você não tira, quantas e quantas vezes você não rouba a alegria do teu filho, provocando desânimo nele, porque você queria que ele te obedecesse com destreza? Me conta qual de nós aqui não tira nada de ninguém. Me conta qual de nós aqui não rouba nada de ninguém. Me conta. Não, se existe alguém aqui nessas 300 mulheres que nunca roubou nada de ninguém, ai, Séries, mas é diferente. Não, não é diferente, não. Sabe por que não é diferente? Porque nós estamos falando aqui de reino. Nós não estamos falando aqui de mundo, nós estamos falando aqui de reino. E sabe o que, que o reino de Deus fala? Sabe o que, que o reino de Deus fala? A lei, ela condena. A lei condena alguém que comete adultério, a ponto de mandar apedrejar aquela pessoa. Só que Jesus fala que a graça, o adultério, ele não é cometido com o ato. O adultério é cometido no pensamento. A partir do momento que você pensou que você adulterou, aquilo ali já se torna um pecado. Já se torna um pecado. E o Senhor armou, ele determinou, ele escreveu o dia para que essa mulher saísse da minha casa. E sabe como que ela saiu da minha casa? Eu e ela chorando, porque não tinha como mais ela ficar, porque eu conseguia que ela ficasse aqui. Eu vou te falar uma verdade, eu gosto dela até hoje. Mas a minha família ainda não suportava isso. E eu não posso impor algo para minha família que talvez eu já tenha graça para suportar e eles não. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós precisamos entender algo. Nós também temos o Senhor no céu. E nós precisamos entender que o nosso campo evangelístico não é a partir da nossa casa, não. O nosso campo evangelístico é dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa. Meu Deus, o Senhor está trazendo algo aqui também que eu preciso compartilhar. Sejam justos e imparciais. Lembrem-se que vocês também têm o Senhor no céu. Eu não sei quantas, mas tem muitas mães aí. Tem muitas mães aí, né? E tem algumas mães que elas oram pelos filhos de maneira egoísta. Mas bem egoísta. Mas muito egoísta. Elas não oram para que a vontade de Deus se cumpra nos filhos dela. Não. Sabe como que elas oram? Senhor, dá um marido. Dá uma esposa. Um homem de Deus. Dá, Senhor, uma mulher de Deus pro meu marido. Ah, Jesus, dá para eles um casamento perfeito. Sabe aquela oração redonda? Sabe aquela oração bem assim? Queridas, aprenda a orar para que Deus faça a vontade deles na sua vida. E não ore, sabe? Para de ser hipócrita e orar de maneira que você, na verdade, você não está pensando nos seus filhos. Você está pensando naquilo que você quer mostrar para as pessoas. Você está pensando que o seu filho é um troféu, que a sua filha é um troféu nas mãos do Senhor. Você não ora pensando naquilo que Deus olha e Ele quer fazer do seu filho. Na verdade, você ora com aquilo que você quer construir. Sabe o que é isso? Isso é hipocrisia. Ah, mas desde novo eu oro. Eu oro pelo marido da minha filha. Eu oro pelo esposo. Deixa eu te falar uma coisa. Ora, você pode orar. Mas antes de você orar pelo marido da sua filha, antes de você orar pela mulher do seu filho, também peça que Deus cumpra a vontade dele na vida do seu filho e da sua filha. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E você não sabe o que Deus tem para o seu filho e para a sua filha. Porque ele fala que ainda que a gente ande no vale da sombra da morte, ali ele estará conosco. Você não sabe o que Deus tem, então para de fazer orações egoístas. Para de fazer orações que você, sabe, fica querendo enfiar elas a goela abaixo de Deus, como se você não aceitasse outra coisa como resposta. Sabe quando os discípulos chegaram ali para Jesus e disseram assim, Pai, quem pecou? Quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele, ou seja, foi o pai dele ou foi a mãe dele que ele pecou para que ele nascesse cego? Aí Jesus vira e fala assim, não, ninguém pecou. Nem ele pecou, nem o pai dele pecou. Sabe por que ele nasceu cego? Ele nasceu cego para que nele manifestasse a glória de Deus. Sabe por que ele nasceu cego? Porque os pais dele eram crentes o suficiente para crer que mesmo diante de um filho cego, eu estaria ali com eles. E eles continuaram alegres, eles não perderam a fé em mim.
Não, eles não perderam a fé em mim. Eles não pecaram. O motivo do filho ter nascido cego não foi pecado, mas foi porque eles confiavam tanto em mim, que hoje, para que vocês pudessem ver, porque vocês hoje, que se dizem bons, que se dizem religiosos, que se dizem meus discípulos, para que vocês bonzinhos hoje pudessem ver a cura desse homem, sendo bons, eu tive que sacrificar lá atrás um homem e uma mulher que eram muito melhores que vocês, mas que tiveram que se submeter à cegueira de um filho para que nessa altura do campeonato vocês religiosos pudessem ver o poder de Deus. Pudessem ver o poder de Deus. Sabe? Ah, queridas, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis. O reino de Deus não tem a ver com a tua vontade. O reino de Deus não tem a ver com famílias perfeitas. O reino de Deus tem a ver com a vontade de Deus vindo, ó, sendo baixada, sendo baixada, sendo baixada. Eu me lembro certa vez que o Miguel, ele arrumou uma namorada. Ele arrumou uma namorada. O Miguel, ele era filho de uma mulher de Deus. Eu já me considerava uma mulher de Deus. Ele era filho de um homem de Deus. Eu nem vou falar pastor e pastora. Mas o Miguel, nessa época, ele não era um filho de Deus. Ele tinha apenas uma religião. Uma religião. E eu quero te contar algo, querida, nessa manhã. O Miguel nasceu num lar cristão. O Miguel nunca viu os pais dele beber. O Miguel nunca viu os pais dele brigar. O Miguel nunca viu uma crise dentro de casa. O Miguel sempre viu aquela família margarina. E ele cresceu, ele foi para o mundo, se perdeu de uma maneira terrível. 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 E posso te contar algo? E quando ele estava perdido, ele arrumou uma namorada também perdida. Perdida. E essa menina, ela vinha de uma família muito desestruturada. Muito desestruturada. Essa menina vinha de uma família que não tinha mais família, separada. Essa menina bebia, essa menina andava com roupas curtas. E quando o Miguel trouxe ela a primeira vez para nossa casa, eu posso te falar o que aconteceu. O meu coração se encheu de amor por ela. Sabe por quê? Porque eu me via nela. Eu também já fui aquela menina de saias curtas. Eu também fui aquela menina que bebia. Eu me via naquela menina. E eu acolhi aquela menina com tanto amor, com tanto amor, com tanto amor. Que chegou num ponto que o Miguel começava a falar assim pra mim. Veja bem, mesmo sem experimentar a filiação de Deus, o Miguel tinha o quê? Uma religiosidade. E ele começou a falar assim pra mim, mãe, fala pra essa menina parar de usar roupas curtas. Mas na verdade o coração dele era mais encurtado do que tudo. Certo dia eu estava levando os dois pra uma festa que eles eram de menor. Ele falou, mãe, fala pra essa menina não beber. Eu falei, calma, filho, calma. E eu trouxe essa menina pra dentro da nossa casa. E essa menina começou a ir na igreja, essa menina começou a ouvir louvores. E um dia, o Miguel chegou perto de mim e falou, mãe, eu não aguento essa menina. Eu queria uma mulher como a senhora. E ele terminou com aquela menina. E eu chorei. Eu falei, você é muito hipócrita, porque você não é igual a sua mãe, você que é uma mulher igual a sua mãe, você não é igual ao seu pai, sabe? E eu fiquei muito nervosa com ele, eu falei, essa menina tá entrando dentro da nossa casa, e ela tá tendo a oportunidade de conhecer a palavra, ela tá tendo a oportunidade de conhecer o que é uma família de verdade, você agora vai terminar com ela. E ele virou pra mim muito nervoso e falou assim, então namora com ela, namora com ela. E ele terminou com essa menina. E eu e o Marcelo choramos por essa menina, sabe? E hoje, eu sei que o Senhor, Ele tem um propósito em tudo. Hoje eu louvo tanto a Deus, porque quando o Miguel começou a namorar com a Carol, gente, que ele vai casar, o Miguel, ele é um profeta de Deus, sabe?
Aquele menino que vivia lá fora, mexendo com droga, aquele menino que vivia lá fora, na prostituição, aquele menino que fez tanta dor no meu coração, no coração do meu marido, e eu fico pensando o tanto que as pessoas falavam mal da gente. Nossa, você viu pastores e o filho dele. Hoje esse menino é um profeta. Hoje esse menino, ele vai ser um avivalista, um grande avivalista. E quando o Miguel teve uma experiência com Deus, ali naquele hospital que ele quase morreu, ele não era convertido e nem a Carolzinha, que hoje é minha nora, que eles vão se casar. É outra menina, tá, gente? E eu me lembro que o Miguel teve aquela experiência com Deus e quando ele saiu ali do hospital, muito forte, muito avivado, ele chegou perto de mim e falou assim: mãe, eu vou terminar com a Carol, porque eu quero uma mulher de Deus como a senhora. Gente, eu vou te falar uma coisa, eu tive vontade de bater naquele menino. Eu tive vontade de acabar com aquele menino. Eu tive vontade de bater nele. Eu virei pra ele e falei assim: larga de ser hipócrita, menino. Tem 500 anos que eu tô nessa caminhada minha. Tem 500 anos que eu tô sofrendo, que eu tô pelejando pra me tornar a mulher que eu sou. Você acabou de ter uma experiência com Deus. Você tá querendo uma mulher do meu nível? Ah, gente. Só que dessa vez, gente, eu fui bem agressiva com ele. Eu falei: para de ser hipócrita, menino. Para de ser hipócrita. Para! Mulheres, para de ensinar seus filhos a serem hipócritas. Para de ensinarem seus filhos a serem religiosos. Para de ensinar seus... Para de dar corda para os seus filhos quererem o que eles não têm direito. Sabe por que Elias foi morto com a família inteira dele? Porque Elias honrava os filhos dele mais do que ele honrava a Deus. Para de querer mostrar para os seus filhos que eles têm direito de algo que Deus já mandou você cortar deles. E eu posso testemunhar para vocês hoje. A Carol hoje é uma mulher de Deus, gente. Mas essa menina é uma mulher de Deus. E eu posso te falar, hoje a Carol é a mulher que o profeta precisa, que o avivalista precisa, para que ele possa cumprir. Não, ela não é de uma família como eu não sou, como o Marcelo não é. Ela é aquela que está abrindo o caminho. Ela é aquela que Deus pegou e escolheu porque Deus escolhe. Não, Deus não arrumou uma mulher para o meu filho, que é um profeta, que é uma avivalista, uma mulher que nasceu num berço cristã. Não. Não. Deus, ele escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolhe aqueles que não são, para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Sabe por quê? Para que o poder dele, para que a vontade dele venha. Não tem a ver com aquilo que eu e você podemos oferecer a Deus. Mas tem a ver com aquilo que nós nos rendemos para que Deus faça na nossa vida. Os Colossenses, meninas, os Colossenses, qual que era o centro aqui da carta dos Colossenses? Por que essa carta foi enviada aqui para os Colossenses? Porque os Colossenses estavam tirando Cristo do centro da vida deles. E Paulo vem falando para eles: ei, sai do centro. Ei, sai do centro. Se movam de maneira diferente. Vocês precisam urgentemente deixar que Cristo ocupe o centro da vida de vocês. Sai do centro, mulher. Sai do centro da tua vida. Deixa Cristo ocupar o centro da tua vida. Sabe? O evangelho não é sobre conhecimento. O evangelho é sobre prática. Colossenses 4, ele simplesmente vai até o versículo 6. Depois, até o final, é só despedida e saudação. E aqui o versículo 1, acabamos de ler: Senhores, tratai os servos com justiça, com equidade, certo de que vocês também têm o Senhor no céu. E ele continua: perseverai na oração. Agora, escuta isso, gente. Escuta isso, versículo 2. Senhor, em nome de Jesus, abra o entendimento nosso essa manhã, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Escuta isso. Perseverai na oração, mas vigiando com ações de graças. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui para você, querida?
Sabe o que que Paulo está querendo dizer aqui para mim, para você? Dediquem-se à oração, porém, com a mente alerta e o coração agradecido, sabendo que não são as suas orações que vai mover todas as coisas, mas o que move todas as coisas é o coração de Deus. O que move todas as coisas é a graça de Deus. Você não ora para que você cumpra ali a tua vontade. Você ora vigiando. Aqui fala vigiando. Você persevera na oração, mulher, mas você vigia. Vigia o quê? Vigia a tua oração. Se a tua oração não está centrada em você, se a tua oração não está centrada na tua casa, se a tua oração não está centrada, você levantar um murinho na tua casa e querer receber ali só pessoas que você acha que são perfeitas. Querida, você é luz no mundo. Você é sal da terra. Vocês conhecem aquela pregadora, a Joyce Meyer? Vocês conhecem aquela pregadora Joyce Meyer? Uma mulher a nível hoje internacional, com um dos ministérios mais... A mulher que tem um ministério mais forte em todo o nosso universo. Você conhece essa mulher? Você sabe quem é o marido dela? Vou te contar quem é o marido dela. O marido dela se chama Dave Meyer. E sabe como que o marido dela orava? Deus, me dá uma mulher problemática para que eu possa ser luz na vida dela. Quando Deus deu a Joyce para o marido dela, sabe quem ela era? Ela era uma mulher que havia sido abusada durante anos e anos pelo pai dela. Ela era uma mulher que tinha sido abandonada pelo marido, estava largada e ainda tinha um filho de 10 meses. Foi essa mulher que Deus respondeu a oração daquele homem, dando para ela uma mulher que ele ia poder ser luz. E quando Deus deu essa mulher para ele, essa mulher é tão luz hoje, ela é tão luz hoje que eu não consigo falar para vocês o nível da luz que ela carrega, aquilo que alcança. Persevera na oração, querida, mas vigia. Vigia as suas orações, porque se Cristo não for o centro das tuas orações, você está perdendo tempo. Se Cristo não for o centro da tua oração, você está orando, se tornando cada dia mais uma mulher religiosa, você não está se tornando íntima. Suplicai ao mesmo tempo também por nós. Olha a oração, olha o que Paulo escreve para esse povo. Suplicai ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual eu também estou preso. Ei, sabe qual a oração que Paulo pediu? Não, Paulo não pediu a oração para eles, para que ele fosse liberto da cadeia. Não, Paulo estava preso. Paulo não orou para eles e falou assim, ai, ora que eu estou preso aqui, ora para eu ser liberto aqui. Não, não. Paulo orou assim, ei, eu peço para vocês que Deus nos abra a porta para a palavra, para que nós possamos falar do mistério de Cristo, pelo qual eu também estou preso, para que eu manifeste esse mistério como eu devo fazer, não é como eu quero. Como devo fazer, não é como eu quero. Não é como eu quero. E ele vira e fala assim, portai-vos com sabedoria. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que você saiba responder da maneira que se deve a cada um. E aqui termina a carta de Paulo. Depois é só recomendações. E eu quero ler mais uma vez. Eu quero ler aqui para a gente encerrar Colossenses, na linguagem NVT, que ele fala assim: dediquem-se à oração, com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar o segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que eu sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora
e aproveitem bem as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Em nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por esse tempo. Obrigada por tanta graça, por tanta bondade, por tanta misericórdia. Meu Deus, quanta graça nessas 7 semanas. Quanta graça nessas 7 semanas. Quanta revelação, quantos testemunhos daquilo que a Tua palavra tem feito. Pai, obrigado porque não é as séries que têm atraído essa presença, mas é essa mesa. São essas mulheres que estão com tanta sede, que está tão cansada da hipocrisia desse mundo, que está tão cansada, tão cansada. São mulheres que estão assim, com sede do Senhor. E como eu falo para elas, e hoje eu falo mais uma vez, obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, porque hoje, Senhor, em especial, eu acordei tão feliz, Pai. Mas eu acordei tão feliz, Pai. Mas eu acordei tão feliz, Pai, por me assentar nessa mesa com mulheres tão preciosas. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. E eu quero te pedir, Pai, que em nome de Jesus, que essa semente que foi derramada aqui, Pai, que essa semente que foi derramada aqui, possa mesmo, Pai, em nome de Jesus Cristo, não ser roubada do nosso coração, mas que nós possamos mesmo guardar o nosso coração, esconder ela aqui, Pai, de uma maneira bem assim, forte, e que a gente possa entender, Pai, que a Tua palavra não é pra gente falar que a gente sabe, mas é para falar, Pai, que a gente quer mostrar para as pessoas que nós somos Tuas discípulas. Em nome de Jesus. Amadas, por último, o Espírito Santo trouxe agora o meu coração. Vejam bem. Olha o que 2 Timóteo 3. Eu quero mostrar para vocês o valor dessa mesa. Quero mostrar para vocês o valor dessa mesa. Escuta essa palavra. 2 Timóteo 3. Versículo 6 e 7, diz assim, que mulheres vulneráveis, carregadas de pecado e controladas por todo tipo de desejo, são mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas que jamais conseguem entender a verdade. Mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo, são mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos e jamais conseguem entender a verdade. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que nos livre, em nome de Jesus Cristo, de ser essas mulheres. Por isso que esse tipo de mesa é tão preciosa. Por isso que são poucas as que querem assentar numa mesa tão